Para mais uma questão desafio EAP. Na aula de hoje temos duas questões da banca Sebrasp no estilo certo ou errado. A banca Sebrasp é uma banca muito conhecida nacionalmente, faz concursos federais e alguns concursos estaduais. E essa banca ela pode apresentar provas no estilo tradicional múltipla escolha, com alternativas, 5 alternativas, ou nesse estilo que é a característica da banca, é o que ocorre de uma maneira mais repetida, que é o estilo certo ou errado que temos em tela. Vou mostrar para vocês como analisar questões nesse estilo, se é interessante chutar caso tenha dúvida, ou se pode deixar em branco, se isso vai fazer diferença, porque toda estratégia precisa ser adaptada a esse estilo. É um estilo que tem como característica o candidato pensar bem antes de sair chutando a sua resposta, porque há um critério de pontuação onde você pode ganhar, mas também pode perder pontos. Vou trazer tudo isso na aula de hoje e o conteúdo programático que foi abordado nessas duas questões são questões recentes da banca com o conteúdo de morfologia. Então, vamos à correção de cada um. Banca Sebrasp. Os candidatos foram adequadamente orientados sobre os procedimentos a serem seguidos durante a prova. Esse é um trecho em destaque, perceba que está entre aspas. Julgue o item a seguir. Isso é muito importante, aparece nos enunciados da banca Sebrasp quando ela traz esse estilo de certo ou errado. Julgue o item a seguir. Quando pede para você julgar o item, você vai concluir se o que está afirmando ali é certo, aí você vai marcar C, ou errado, onde você marca o R. Se tiver qualquer erro, vai ser errado. Vai marcar lá na sua folha de resposta a letra E como errado. Se tudo estiver correto, de acordo com a gramática, de acordo com o conteúdo mencionado, você vai marcar C de correto. Então, vamos lá. No trecho, os candidatos foram adequadamente orientados. O termo adequadamente tem valor de modo, pois expressa a maneira como a ação de orientar foi realizada. Vejam só, do trecho, o enunciado fez outro recorte e destacou uma palavra, que foi a palavra adequadamente. Sobre a palavra adequadamente, há algumas afirmações. A primeira é que tem valor de modo. O que significa isso, ter valor de modo? Significa que esse termo está trazendo o modo como algo foi executado. Além dessa afirmação, ainda tem outras considerações. Ó. Pois expressa, então esse pois é uma conjunção explicativa. Você tem que analisar se a explicação que vem na sequência está correta a respeito da primeira afirmação da palavra adequadamente ter valor de modo. Pois, então a explicação, expressa maneira como a ação de orientar foi realizada. Então, a maneira como a ação de orientar foi realizada. Logo, em outras palavras, a banca está afirmando que a palavra adequadamente traz uma circunstância de modo ao verbo orientar, porque se diz que expressa a maneira como a ação de orientar foi realizada, isso quer dizer que está se referindo ao termo orientados, que é um verbo aqui conjugado na forma de particípio. Então, a ação de orientar, que no contexto está como orientados, sofreu uma circunstância de modo devido ao termo adequadamente. Essa é a afirmação. Então, você tem isso afirmado pela banca. Vai analisar tudo isso. Cuidado, se tiver um erro,
a questão toda, a afirmação toda é considerada errada. Se tudo estiver plenamente correto, você vai marcar C de certo. Vamos lá. Quando diz que tem valor de modo, em outras palavras, se refere a ter uma circunstância de modo. Aí você vai pensar, peraí, a palavra adequadamente se refere ao verbo orientar, que está escrito na forma orientados. Que classe de palavra faz uma relação com o verbo, trazendo uma circunstância de modo? Essa classe de palavra é o advérbio. Adequadamente é um advérbio. Percebam que muitos advérbios são terminados com o sufixo mente. Certamente, finalmente, negativamente, adequadamente. Por quê? Qual é a origem desses advérbios terminados em mente? A origem é a seguinte: pega-se um adjetivo, acrescenta-se o sufixo mente, e aí temos um advérbio formado com essa junção, através dessa junção. Então, pensa só, adequadamente, vem de adequado, é um adjetivo. Mente é o sufixo adicionado a ele, e essa fusão temos como resultado um advérbio, adequadamente. Certamente, eu pego certo, que é um adjetivo, coloco o sufixo mente e fica certamente um advérbio. Já temos um passo muito importante. Adequadamente é um advérbio, dentro de um grupo de advérbios terminados em mente. Esses advérbios terminados em mente, eles podem trazer diversas circunstâncias, porque a classe de palavra advérbio, ela traz circunstâncias à oração, a um verbo, a outro advérbio ou a um adjetivo. Nesse contexto, a palavra adequadamente, que é um advérbio, está trazendo uma circunstância a um verbo. Vamos observar se essa circunstância é de modo. Se, ao incluirmos a palavra adequadamente na oração, se ela mostra o modo como algo aconteceu. E uma característica importante do advérbio é que podemos retirá-lo, que a oração continua com sentido, só que altera a dimensão do que foi proposto, altera o significado. Então, olha só, os candidatos foram orientados, é uma coisa. Agora, os candidatos foram adequadamente orientados. Adequadamente está indicando o modo como os candidatos foram orientados. A maneira. Até aqui, correto, o que a banca trouxe. Uma coisa eu vou falar para vocês, os candidatos foram orientados. Eu não disse de que modo, se foi um modo satisfatório ou não. Agora, se eu digo os candidatos foram adequadamente orientados, significa que tudo que estava proposto para repassar nas orientações, isso foi cumprido. Então, é o modo como a orientação foi feita. Beleza. E expressa a maneira como a ação de orientar foi realizada. Verdade. Verdade. O termo adequadamente tem valor de modo, por ser um advérbio de modo, da turma dos advérbios terminados em mente. Esse advérbio, ele está trazendo o modo, a maneira como a ação de orientar foi realizada. Qual é a ação de orientar? O verbo que está se relacionando com ele, que é orientados. Adequadamente, orientados. Então, a orientação foi adequada, é o modo, está expressando o modo certo. Você marca na sua prova, gabarito, certo. Segunda questão. O combate à corrupção depende de ações articuladas entre os diversos órgãos de controle. Julgue o item a seguir. Novamente, julgue o item a seguir. O que é que você vai julgar? Se o que vem a seguir está certo ou errado. As preposições a, que está com acento grave, de e entre, estabelecem respectivamente, isso é muito importante. Quando se fala respectivamente, significa que a análise vai seguir a ordem em que aparecem. O A, o que for relacionado a ele, vai ser o primeiro.
o de, como foi o segundo termo, o que é relacionado a ele vem em segundo, e o entre, o último termo, vai ser a última relação. Muito importante observar isso. Estabelecem, respectivamente, ideias de direção. Então, o a seria direção, o de, origem, e o entre, reciprocidade. As três relações precisam estar corretas para você marcar como certo. Se algo estiver errado, o item todo é errado, você vai marcar na letra E de errado. Vamos olhar no contexto. O combate à corrupção. Tem aqui o primeiro, a primeira preposição. Depende de ações articuladas entre os diversos órgãos de controle. Então, vamos lá. Ó. Então, vamos lá. Ó. Nós temos o primeiro A, que está com acento grave, chamado de acraseado, e a questão afirma, o enunciado afirma que ele traz uma ideia de direção. Primeiro, essa questão é sobre preposição, é outra classe invariável. A preposição serve como conectivo para ligar dois termos ou duas orações. Além disso, ela também tem uma carga semântica, assim como as conjunções, só que as conjunções elas têm uma relação mais ampla de sentido, de significado. A preposição é mais sutil, só que tem a sua carga semântica. E quanto à preposição, ela possui diversas classificações. E as classificações das preposições são justamente de acordo com as noções que elas apresentam, os sentidos. Esse a banca está dizendo que traz ideia, traz sentido de direção. Vamos observar. O combate a alguma coisa. Percebam que aqui nós temos o A com acento grave e uma crase, por quê? O combate a alguma coisa exige a preposição, e corrupção é um substantivo feminino definido que aceita o artigo definido a. Se eu tenho a preposição exigido pela regência nominal do termo combate, e eu tenho outro a, artigo, que é aceito pelo substantivo feminino corrupção, eu vou ter a fusão dos dois e vou formar a crase. É o A com acento grave. A preposição presente aí, ela diz respeito ao termo combate. O combate a alguma coisa. O combate às drogas, o combate à corrupção, o combate à pedofilia, enfim. Então, o combate a alguma coisa. Quando nós utilizamos esse A do combate a alguma coisa, significa que o combate vai na direção daquilo, o combate à corrupção. Então, minhas ações vão em direção a combater a corrupção, o combate à desinformação. Minhas ações vão em direção a o combate às desinformações. Então, o combate a alguma coisa significa em direção a essa coisa. Eu vou combater essa coisa, eu vou na direção dela. Então, beleza. O primeiro A, preposição que está na fusão dos dois As, que gerou a crase, ele diz respeito à direção. Certo? A preposição diz respeitar a direção. O de. Um detalhe importante, temos de aqui, temos de aqui. Mas como ele foi mencionado nessa sequência, dá para subentender que está falando desse dia aqui. Mas é algo que poderia ser questionado. O combate à corrupção depende de ações articuladas. Então, esse combate depende de algo. Então, se o combate depende de algo, esse algo precisa ser anterior. Se esse algo precisa ser anterior para que o combate exista, esse de faz referência à origem. O combate à corrupção depende de ações articuladas. Então, para que eu tenha o combate à corrupção, antes, na origem, eu preciso de ações articuladas. Então, depende de algo para acontecer. É a origem, é o início. Então,
Então, depende de ações articuladas. Logo, de preposição, ele está com ideia de origem. E o entre? O entre é o mais fácil. Por quê? Depende de ações articuladas entre os diversos órgãos. Quando eu digo que depende de ações entre órgãos, significa que eu tenho mais de um e eles precisam agir conjuntamente. E quando algo age conjuntamente, um retornando à ação do outro, isso se chama reciprocidade. Reciprocidade é uma via de mão dupla. É quando eu faço algo e recebo algo em troca. Então, eu preciso de dois agentes. O termo entre, ele traz essa ideia, ele traz essa noção. Porque quando ele diz que as ações articuladas entre diversos órgãos, significa que não pode ser só de um órgão. São entre diversos órgãos. Mais de um, dois no mínimo. Se eu tenho dois órgãos agindo no combate à corrupção, eu tenho uma reciprocidade. Um vai agir, o outro também, e aí tem esse feedback, tem esse retorno, tem essa via de mão dupla. Perfeita a questão. Todas as relações estão corretas, as três preposições, elas, respectivamente, possuem ideias de direção, origem e reciprocidade. Também o item está correto. Logo, o gabarito da nossa questão desafio, os dois itens estão corretos. Um detalhe importante, sempre olhar o que o edital diz. Mas, geralmente, a banca Sebrasp, nesse estilo de questão, ela coloca um ponto para cada acerto. Nesse caso, nós teríamos 2 pontos, acertando as duas. Nenhum ponto quando você deixar a questão em branco. Então, se você deixasse essa primeira em branco, você nem ganha nem perde. Só que se você arriscar e errar, se alguém tivesse marcado errado e o gabarito fosse certo, iria ficar com um ponto negativo. Então, nessas duas questões, você acertasse a segunda e errasse a primeira, você ia ficar sem nenhum ponto. Porque o ponto que você ganhou embaixo, a primeira questão geraria um ponto negativo, com um erro, e ficaria no zero. Qual é a estratégia aqui? Depende muito do teu conhecimento sobre a questão. Se não tiver noção nenhuma, melhor deixar em branco do que ter o risco de errar, ficar com ponto negativo e perder um ponto de alguma que você acertou. E também não pode deixar muitas em branco, porque você não vai ter uma possibilidade de somar muitos pontos. Então, requer uma estratégia a depender da quantidade de questões, a depender do teu conhecimento daquele enunciado, certo? Então, gabarito, as duas questões são corretas.